Bonjour, eu sou a Susana Jun, coordenadora do Diploma Wine Spirit da Le Cordon Bleu São Paulo. E hoje, no programa de sexta-feira, que abrange harmonização, eu tenho um grande desafio de harmonização com uma produção de boulangerie. E para isso eu tenho um convidado super especial, que é o chefe boulanger Patrick Ambrogi. E aí, qual que é o nosso desafio de hoje? Então, temos um grande desafio. Certo. Você vai me explicar a produção de hoje. Certo. Tá? E a gente vai fazendo as inserções da harmonização. Tá certo. Então, eu escolhi para a massa de hoje uma massa base, vou partir de uma massa base de brioche. Brioche é um clássico francês, é um pão amanteigado, uma massa bastante rica em açúcar, rica em sabores. Ela tem uma textura bastante macia e o desafio que é seu, para mim é meu, para você também, que vai ser harmonizar uma massa amanteigada, onde a partir de uma massa base eu vou somar frutas secas, então metade dessa massa eu vou colocar algumas frutas damasco, figos e tâmaras. E na outra metade da massa, vai ser um desafio grande também, eu vou adicionar cacau e chocolate. Então, a partir de uma massa brioche, eu vou transformar em dois produtos diferentes. E aí o desafio é seu de harmonizar com esse. Pois é, justamente escolhemos essas duas variações. Primeiro porque o brioche é uma massa bem específica, né? Como o chefe Patrick explicou. Tem um certo peso, é bem amanteigado, e aí o desafio já começa aí, né? Harmonizar vinho com esse tipo de massa. E aí a gente quis brincar um pouco mais e queria que o desafio fosse ainda maior. Então o chefe Patrick vai fazer duas versões dessa massa e aí que vai estar a brincadeira com o vinho que depois a gente vai mostrar. Bom, então vou deixar você aqui, tranquilo, fazendo sua preparação e depois eu volto para fazer os comentários de harmonização. Tá certo, então, obrigado. Bom trabalho. Até daqui a pouco. Vamos lá, para fazer a nossa receita de brioche, a primeira coisa que a gente pensa aqui é que existem N receitas de brioche, né? Diferenciações a partir de uma estrutura base, que é uma massa amanteigada, uma massa enriquecida. Quando eu falo de massas enriquecidas, eu estou falando de massas que levam normalmente uma grande quantidade, principalmente de manteiga e açúcar, né? Aqui eu estou partindo de uma massa que eu acho que vai ser interessante para a nossa harmonização. Então eu tenho aqui como ingredientes base uma farinha do tipo T45, é uma farinha francesa, que ela é justamente direcionada para esse tipo de massas, né? Massas enriquecidas, massas doces e semidoces. Caso você não encontre esse tipo de farinha e queira reproduzir essa receita, é só utilizar uma farinha normal, porém você vai reduzir a quantidade de leite à metade. Então eu parto aqui da farinha, que é o ingrediente básico da minha receita, ovos. Essa receita ainda leva sal, açúcar, mel e leite. Aqui são os ingredientes que eu vou entrar no primeiro momento na minha receita. E mais pra frente a gente vai adicionar aqui manteiga, o fermento, e eu tô trabalhando também um pouco de levain, um pouco de fermento natural, que vai agregar sabor. A ideia aqui é trazer um pouco de acidez para contrastar ainda com as frutas que eu vou colocar nessa massa depois, e vai ser um desafio para a harmonização lá no final, né? Quando eu falo de acidez, não é somente o sabor azedo, né? A gente normalmente associa a acidez com o gosto azedo, né? Mas na verdade, quando eu falo de acidez, o que eu quero é uma salivação um pouco mais constante. Isso vai permitir que, durante a degustação, tanto do meu pão, do meu brioche, quanto do vinho, eu consiga salivar bastante e espalhar, distribuir bem os sabores, amalgamar esses sabores todos do meu pão. Bom, eu vou começar aqui com essa batedeira. Toda batedeira desse tipo planetário, eu prefiro entrar com os líquidos primeiro. Essa receita é uma receita bem equilibrada. Então eu vou colocar os ovos. Sobre os ovos eu vou adicionar todo o leite. Aqui também mel. O mel ele também vai agregar sabor, né? Além do dulçor. Aqui ainda eu vou colocar o sal. E sobre essa mistura dos líquidos eu vou entrar com a minha farinha do tipo T45. Bom, os ingredientes básicos já foram adicionados aqui. No segundo momento eu vou colocar o açúcar alternando com a manteiga e ao final do processo eu adiciono o meu levain e o fermento biológico, tá? Nós temos 3 elementos muito fortes, né, na receita do chefe Patrick. Um é a massa do brioche em si. É uma massa bastante amanteigada, tem a sua doçura, que não é muito elevada, mas tem uma doçura.
Isso influencia muito na harmonização de vinho. E tem um pequeno detalhe que ele falou ali, né, na execução, que foi a adição do levain, né, que vai dar uma certa acidez. Para esse tipo de massa, em geral, a gente precisa de um vinho já mais encorpado, porque essa receita amanteigada vai dar um certo peso, né, para esse pão. Então, a gente precisa já de um vinho mais encorpado, não seria um vinho leve já, a princípio. E como leva açúcar nessa receita, não é um brioche neutro, e sim doce, a escolha partiria para um vinho já de sobremesa também. Bom, toda vez que eu trabalho uma massa de pão, é interessante a gente sempre trabalhar em velocidades mais baixas, né? Velocidades mais baixas geram menos atrito eu tenho menos calor agregado à minha massa. Isso é importante quando a gente pensa em processos fermentativos. Em suma, aqui o que eu tenho é uma massa de brioche. A massa de brioche, ela faz parte da viennoiserie, que é a ponte que existe entre a boulangerie e a pâtisserie. São as massas doces, as massas folhadas, as massas semifolhadas. Aqui encaixa um universo de produtos, né? E esse daqui talvez esteja bem no centro da viennoiserie. Então, como a gente tinha dito anteriormente, é uma massa bastante característica, amanteigada, rica em dulçor por conta do açúcar e do mel. E ao final desse processo, eu vou agregar alguns ingredientes aqui. O desafio de harmonização para a chefe Suzana vai ser a metade dessa massa harmonizando então com frutas secas. A gente vai colocar nessa massa base damasco, figos e tâmaras, né? Que são frutas secas que têm também o dulçor elevado e que são bem característicos os sabores delas, né? E metade dessa massa, eu vou fazer uma outra brincadeira que normalmente é mais difícil da gente trabalhar com harmonizações. Mais difícil não para a Suzana, que é especialista nisso, né? Mas a grande maioria das pessoas que não estão acostumadas com esse universo de harmonização é encaixar o chocolate harmonizando com vinho, né? Então eu vou fazer uma massa que tem base de cacau, então vai ser uma massa escura e além disso eu vou agregar chocolate 70% na nossa massa. Então vai ser um desafio e tanto, né? Eu sei que a Suzana vai tirar isso de letra. A Suzana, ela foi minha professora quando eu estudava gastronomia lá atrás. Depois nós nos tornamos colegas de profissão aí. Então é um prazer estar aqui participando desse programa de harmonização com ela, né? Eu tenho certeza que ela vai dar conta do recado. A questão é que quando a gente parte para frutas secas, não frutas só maduras, estou falando de frutas secas, né? Principalmente como a tâmara e o figo seco, esses aromas, essas notas aromáticas a gente vai encontrar mais em vinhos tintos. Já fica aqui, então é vinho de sobremesa, com certo corpo, tinto. E aí vamos para o terceiro ponto, que seria a terceira opção, da massa base de brioche, agregando cacau 100% na massa e o chocolate 70%, né? Os pedaços de chocolate 70%. E aí, realmente, acredito que é o grande desafio aí da harmonização. Encontrar um vinho que vá bem com a massa de brioche, que vá bem com frutos secos, mas principalmente a questão é harmonizar com o chocolate, né? A massa de cacau e os pedaços de chocolate, né? Vou ser sincera, não são muitas opções. Poderia ser um vinho do Porto? Sim, poderia. É o mais recorrente, mas eu queria escolher um vinho que acompanhasse o chocolate, mas também não esquecer aquela outra opção, né? Dos frutos secos. Então a escolha recaiu nesse Recioto della Valpolicella mesmo, né? Toda vez que eu for trabalhar uma massa onde é adicionado algum tipo de gordura, né, manteiga, azeite de oliva, óleo, banha, enfim, é importante eu lembrar de colocar esses ingredientes, esse tipo de gordura mais para o final do processo ou no momento em que eu já tenho uma estrutura de massa básica formada, tá? Se eu coloco essa manteiga lá no começo, ela tende a reduzir um pouco o desenvolvimento da estrutura básica, que é o glúten de todo o pão, e consequentemente esse pão não vai ter um bom desenvolvimento, uma boa fermentação, um bom salto de forno, porque a estrutura não fica conforme desejado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como tentar essa massa no momento em que eu vou começar a adicionar aqui a minha manteiga. Eu trabalhei cerca de 10 minutos aqui na velocidade 1. 10 minutos é tempo suficiente para que eu tenha
uma massa bem estruturada, bem desenvolvida. E agora sim eu vou começar a alternar a adição da manteiga e açúcar. Então eu vou colocar essa manteiga em ponto de pomada. Quando eu falo de ponto de pomada, é uma manteiga que ela foi amaciada em temperatura ambiente ou por meio de um processo onde eu manipulo essa manteiga e ela fica macio. O ponto de pomada, ela tem uma estrutura, uma textura que lembra realmente uma pomada. Como é que eu faço isso? Tira a sua manteiga da geladeira 1 hora antes do seu processo de desenvolvimento da massa e é só aguardar que ela vai ficar nesse ponto de pomada. Caso eu tenha esquecido de repente de fazer esse processo, basta massagear a manteiga, calça, luvas, massagear a manteiga que ela vai atingir o mesmo ponto. E em último recurso, uns 15 segundinhos de forno de micro-ondas é o suficiente para ela amaciar. Importante é observar que ela está macia, mas ela não está completamente derretida. Para fazer a adição da minha manteiga em ponto de pomada na massa, eu vou adicionar junto com o açúcar. Então vai ser 1/3 dessa manteiga mais 1/3 do açúcar. Vamos lá. Um terço aproximadamente, não precisa pesar. Eu vou colocar aqui junto da minha massa. E eu vou colocar também cerca de 1/3 do açúcar. Não preciso pesar também, é mais no olho. É só pra gente agora permitir que essa massa desenvolva, que esse açúcar não seja tão abrasivo durante o processo de batimento. E assim que ele agregar, ou incorporar, melhor dizendo, essa manteiga à minha massa, eu coloco mais 1/3 e vou assim até o final do processo. Continuo na velocidade mais baixa e observo se a velocidade baixa está sendo suficiente para que essa manteiga seja adicionada à minha massa. Caso na minha batedeira de casa eu observe que a velocidade de 1 não está sendo suficiente, eu posso passar então para a velocidade 2. Aqui no meu caso, eu vou observar a parede lateral do bowl, né? Ele começa a formar uma estrutura de manteiga na parede lateral do bowl e é esperado que isso aconteça, mas se ele não estiver sendo agregado à massa, eu vou passar sim para a velocidade 2. Do contrário, eu sigo aqui do jeito que eu estou mesmo, tá? E é normal também que a gente observe que no momento em que eu adiciono, que eu acrescento as gorduras à minha massa, ela deu uma quebrada, parece que a massa desandou. Isso é esperado, tá? Não precisa se preocupar ou colocar mais farinha, qualquer coisa que eu queira fugir da receita original. Basta seguir batendo que ela vai incorporar. Quando eu não enxergar mais nenhum pedaço de manteiga na minha massa, eu posso acrescentar mais 1/3. Mais 1/3 do açúcar. O processo segue na mesma velocidade, eu não mudei nada, aqui eu continuo batendo na velocidade 1, esperando que essa manteiga seja agregada. Lembrando que a manteiga combinada ao açúcar, eu reduzo essa abrasividade do açúcar, né? E eles vão se incorporando de forma bastante regular, bastante harmônica. Muito bem, eu já não enxergo mais pedaços grandes de manteiga, né? O indicativo de que a manteiga já entrou na minha massa. Eu tenho novamente uma estrutura coesa de massa. Então agora eu vou colocar a parte final da manteiga, o restinho, o último terço. Lembrando que eu estou trabalhando com manteiga sem sal sempre, tá? Em receitas de modo geral, a gente utiliza manteiga sem sal, justamente porque eu não sei a quantidade de sal que foi colocado lá na indústria. Isso pode desequilibrar tanto o sabor quanto a própria estrutura da minha massa. Então, sempre manteiga sem sal. Bom, enquanto essa manteiga é agregada aqui à minha massa, é incorporada à minha massa, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do fermento, né? Eu estou trabalhando com 2 tipos de fermento. Eu já falei que o levain, a minha ideia aqui não é fazer um pão de fermentação natural, mas sim agregar um sabor um pouco mais ácido. Mas ele também vai ajudar essa massa a desenvolver como um todo, ele vai trazer maturação para essa massa. Mas caso você não tenha um levain em casa, não tem problema nenhum. É só tirar o levain da receita e fazer sem o levain, que vai dar certo do mesmo jeito. O meu objetivo aqui é trazer um desafio maior à harmonização da Chef Suzana, né? Então por isso que eu estou agregando o levain. Mas caso você não tenha, é só tirar ele de cena. Porque o que vai fazer o meu pão crescer é justamente o fermento biológico. Aqui eu estou trabalhando com fermento biológico do tipo fresco. Caso você não tenha disponível o fermento fresco, basta você colocar essa quantidade
dividido por 3. Então, por exemplo, uma receita que leva 30 gramas de fermento biológico fresco e eu só tenho seco instantâneo, eu coloco 10 gramas do fermento biológico seco instantâneo e eu faço a substituição. O ingrediente base, fundamental e vivo presente aqui é o mesmo nos dois tipos de fermento. A Saccharomyces cerevisiae é a levedura básica no processo de fermentação alcoólica, que é o processo de fermentação que ocorre aqui no meu pão, que é o mesmo processo que a gente vai encontrar nas bebidas alcoólicas, né? Sob as condições ideais de umidade e temperatura, essa levedura consome açúcar simples, glicose, presente aqui na receita, na farinha e tudo mais, e transforma essa glicose em 2 elementos, álcool e gás carbônico, né? O álcool vai ser o que gera aquele aroma característico de pão fermentando, e o gás carbônico é o que vai fazer esse pão crescer. Bom, aqui eu ainda tenho um pouquinho de manteiga a ser incorporado. Eu fiz questão de separar o momento de adição do fermento com o sal. Essa é uma regra que eu uso bastante, não influencia tanto assim no desenvolvimento do meu pão, mas eu gosto de separar o sal no começo, o fermento no final. E se o fermento for no começo, eu coloco o sal no final. Antigamente acreditava-se, né, que o fermento matava, ou melhor, que o sal matava o fermento, mas na verdade não, ele vai dar uma atrasada no processo de fermentação, porque ele acaba roubando água de dentro da célula de levedura. Então é por isso que eu separo o momento de adição do fermento e do sal. Se o sal for no começo, o fermento vai no final, e o contrário também. Bom, manteiga toda incorporada à minha massa. Agora sim eu vou colocar os meus fermentos, né? Então o fermento biológico fresco, vou colocar ele todo de uma vez. E vou colocar também o meu levain. Aqui eu estou usando um levain líquido, né? Normalmente quando a gente fala de levain, eu estou falando de um fermento natural. A gente encontra ele líquido ou mais sólido ou levain duro mesmo, depende da aplicação que você está fazendo, o tipo de pão que você está trabalhando, você vai escolher tipos diferentes aí de levain. Aí já é uma outra condição aí para o desenvolvimento da massa, mas em suma é um fermento natural que eu estou trabalhando aqui. Ainda no momento de agregar os ingredientes, eu vou seguir na velocidade 1, assim que eu não enxergar mais esses pedaços de fermento, eu vou aumentar a velocidade para a velocidade 2. Por que eu escolhi esse vinho? Primeiro que ele é de sobremesa, né? Um vinho doce. Ele é feito com uvas passas, né? Então é um método bem comum na Itália que se chama passimento, né? Então o que eles fazem? Eles colhem a uva no período comum. No caso desse vinho, a uva foi colhida final de setembro e depois de colhida ela é colocada em esteiras para secar, para virar uva passa. Então o que acontece? Nesse processo a uva perde principalmente a água e concentra bastante açúcar e outros componentes como acidez, tanino, componentes aromáticos e de sabor. Bom, eu vou seguir batendo a minha massa então na velocidade 1 até que eu não veja mais o fermento, como é o caso da minha massa, que eu não enxergo mais os pedacinhos de fermento e o levain também já foi incorporado. Nesse momento eu vou passar para a velocidade 2 para que assim eu dê o ponto nessa massa, e o que eu vou observar é que assim que essa massa formar uma bola estruturada, que ela desgrudar das laterais do meu bowl, essa massa está pronta. Isso vai acontecer na sua batedeira, provavelmente na velocidade 2 ou até mesmo na velocidade 3, né? Se você perceber que na velocidade 2 tá muito moroso, né? A massa tá batendo e não desenvolve, não forma uma bola bem estruturada, você pode passar para a velocidade 3. Do contrário, é só seguir na velocidade mais baixa que vai dar certo, tá? Eu vou começar um pouquinho o batimento aqui na velocidade 2 e eu já começo a observar a formação de uma estrutura bem bonita, bem fechada, bem forte. É a bola, né, que indica, ela vai formando uma bola junto do gancho da batedeira. E aí, caso necessário, eu vou passar para a velocidade 3. Caso eu perceba que ela está muito grudada na lateral, posso vir aqui com a ajuda de uma espátula e soltar essa massa, agora sim, nesse momento, a lateral para ajudar na formação da massa base. E sigo na velocidade 2.
Bom, aqui eu observo que minha massa agora sim ela formou uma bola bem estruturada, mas ainda tá grudado na lateral do bowl. Então eu vou dar uma ajudazinha para essa massa, aumentando um pontinho a velocidade e vou esperar ela soltar completamente da lateral. Esse é o melhor indicativo para essa massa. Soltou do bowl, quer dizer que essa massa está pronta. Então quanto tempo isso leva em média? Foram 10 minutos iniciais agregando os ingredientes básicos. Depois a gente trabalhou na velocidade 2, aí cerca de 10 minutos aproximadamente para ela formar essa bola. E aí eu passo para a velocidade 3 até ela soltar completamente da lateral, da parede do bowl da minha batedeira, tá? Isso daí vai de tempo, esse tempo na verdade vai ser variável de acordo com o seu equipamento. Em média aí, mais uns 10 minutos. Então o tempo total de batimento cerca de 30 minutos. 10 na velocidade 1, 10 na velocidade 2 e 10 até ela soltar completamente do bowl ou menos que isso. Dificilmente ela vai passar desses 30 minutos. Bom, enquanto minha massa está finalizando, eu já vou preparar minha praça de trabalho aqui para a gente dividir essa massa em duas. Então eu vou precisar de um pouquinho de farinha extra, farinha normal, farinha de mesa, uma balança e uma espátula ou uma faca para que você consiga dividir essa massa em duas. Uma espátula é sempre melhor para a gente fazer esse processo. Se eu observar minha massa agora, eu consigo enxergar que ela tem uma bola já bem formada e ela desgrudou da lateral do bowl da minha batedeira, ou seja, minha massa está pronta para seguir nos processos subsequentes, né? Ó. Esse é o melhor indicativo para essa massa. Soltou a lateral, está pronta para a gente seguir para os próximos processos, tá? Então eu já vou parar aqui a minha batedeira. A massa está bem bonita. A gente tem uma massa bastante amanteigada aqui, característica de brioche. Vou colocar um pouco de farinha na mesa. Não precisa ser muito, não precisa carregar demais. E com o auxílio de uma espátula eu vou então soltar essa massa sobre essa farinha. Bom, aqui a gente observa então que nossa massa está bem formada, bem estruturada, né? Ó. Eu tenho uma estrutura de massa bem bonita. Ó. Tá, a massa tá lisa, tá bonita como deve ser uma massa de brioche. Se eu não quisesse, por exemplo, agregar as frutas ou fazer a nossa brincadeira de harmonização, bastaria seguir com essa massa, deixando ela fermentar e transformar isso aqui num brioche super amanteigado, bem tradicional. O aroma tá incrível aqui. Nesse daqui eu não coloquei baunilha, mas se eu quisesse colocar baunilha para aromatizar ia ficar super legal. Raspas de laranja, de limão, tudo que eu quisesse agregar aqui como base aromática, além da manteiga, ia ficar bem interessante, tá? Um outro indicativo para saber se essa massa realmente chegou onde eu preciso é o teste do véu de glúten, né? Onde a gente tira um pedacinho de massa e a partir desse pedacinho de massa eu vou abrindo para ver se ela tem uma estrutura bem formada. E aí eu vou delicadamente abrindo essa massa e eu consigo enxergar a estrutura de véu de glúten, né? A massa fica quase que translúcida, né? A luz passa por ela, fica super bonita, né? Eu consigo colocar contra a luz e ver o quanto essa massa está bem trabalhada, bem estruturada. Bom, só que o desafio não termina aqui no brioche básico, né? O meu desafio ele vai além e eu preciso agregar as frutas numa parte da massa e o chocolate na outra parte. Então, para isso eu vou chamar a chefe Suzana para ver como é que a gente vai fazer esse processo a partir de agora. E aí, chefe? Nossa, Patrick, caprichou na massa. Tá bonita, né? Bem amanteigado e o aroma é incrível, né? Muito bonita. Bom, o que a gente vai fazer agora, eu vou dividir essa massa em duas, lembrando que aqui já é um brioche tradicional. Se eu quisesse fazer um brioche, aqui eu tenho cerca de 1 quilo e pouquinho, 1.050 mais ou menos de massa. Era só dividir ela em duas e fazer 2 brioches de 500 gramas, ia ficar super incrível. Mas o desafio para você é um pouco diferente, né? Então o que eu vou fazer é dividir essa massa em duas. Metade dessa massa eu vou fazer uma bolinha, esperar aqui um pouquinho para eu colocar o cacau, porque na massa inicial eu vou fazer o seguinte, chefe, ó. Eu vou acrescentar a massa e algumas frutas aqui, né? Então eu vou colocar damasco seco. Eu vou colocar tâmaras também, bem doce.
bem puxada no sabor de fruta madura e também figos aqui, que vai dar uma textura interessante, né? As sementinhas dele ficam bem gostosas. E aí eu vou colocar essa massa somente para incorporar. E eu queria que você me falasse um pouquinho da escolha, né? Da escolha dessas frutas, o quão difícil é trabalhar numa harmonização de vinho. A gente, na verdade, discutiu muito sobre a escolha das frutas secas, né? E chegamos nessas três, né? Primeiro, acho que a cor fica bonita, o damasco dá uma cor bonita, né? Viva na apresentação do brioche. E vai dar a doçura, obviamente, uma certa acidez, né? E temos mais duas outras frutas, que é a tâmara e o figo seco, que vão agregar ainda mais doçura. E o figo ainda vai dar uma certa crocância por conta da semente, né? E aí eu vou falar porque o critério da similaridade e tal, né? Saquei. Muito bom. Bom, aqui na verdade, chefe, a ideia de bater, eu tô trabalhando numa velocidade baixa aqui, poderia até ser na velocidade 2, é somente para incorporar e deixar ela bem distribuída na massa, tá? Porque a massa já desenvolveu toda a estrutura de glúten. Observou que ela tá pronta, parou, eu já posso tirar essa massa e seguir para a segunda parte. Então vamos lá. Para eu tirar essa massa aqui agora, vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Um pouquinho de farinha sobre a mesa, somente para a massa não grudar. E com o auxílio de uma espátula agora, eu removo essa massa. Olha que cor bonita. Ó, que bela, hein? Se você queria a cor, tá aí, ó. Tá. Eu cortei as frutas em tamanhos irregulares, até para ela ficar mais bonita. Eu não gosto dela muito certinha, né? Parece coisa industrializada, né? Então eu fiz ela mais quebradinha. Aqui eu vou agora só organizar essa massa. Vou dar uma leve boleada e aí com o auxílio da espátula eu também vou fazer o boleamento. E essa massa, metade dessa massa agora, eu vou colocar ela para fermentar. 2 horas aproximadamente em temperatura de geladeira, para a gente agregar mais sabor. Só que antes disso eu vou deixar ela em temperatura ambiente por 30 minutos, coberta. Enquanto essa massa vai descansar, eu vou deixar ela aqui ao lado. Eu vou fazer a minha segunda massa, que é o segundo desafio para você. Nessa segunda parte, então, eu estou trabalhando com cacau 100%. Para deixar essa massa não tão dura, porque o cacau ele dá uma enxugada na massa, eu vou colocar um pouquinho de água aqui só para umedecer esse cacau e ao final do processo um chocolate 70%. Bom, o processo aqui é idêntico, tá? Então vamos lá. Vou colocar minha massa, vou colocar o cacau, todo esse cacau e sobre o cacau eu jogo a água. Eu vou voltar a bater, ainda na velocidade baixa. E assim que eu observar que esse cacau já está incorporado, que a massa já ficou com uma coloração homogênea, a gente entra com o chocolate. Quer provar o chocolate para ver se vai combinar com... Vamos ver, né, gente? Teste de qualidade do chocolate. Não, e até para verificar se realmente a escolha do vinho vai condizer aqui com o chocolate. Gente, pena que na TV não dá pra sentir o aroma. O aroma aqui de cacau tá impressionante. Fica bem bom, né? Não, tá ótimo. Vai combinar? Vai harmonizar? Acho que vai. Tomara Vamos que sim, ver né? na prática, né? Tomara que sim. Vamos lá. Bom, aqui eu vou aumentar um pouquinho a velocidade e vou passar para a velocidade 2 sem problema nenhum. Meu objetivo é somente deixar essa massa com uma coloração homogênea. E trabalhar na velocidade 1, talvez você demande muito tempo para chegar nessa coloração homogênea e acabe estressando a minha rede de glúten, né? Então, chefe, eu estava falando um pouquinho de fermentação, a respeito da fermentação do nosso pão, né? A fermentação que ocorre no meu pão é a mesma que ocorre numa bebida, né? Sim, por isso que pão e vinho dão tão certo, né? É, por isso que dá super certo, né? Bom, aqui a gente já enxerga que a massa tá com uma coloração bonita, né? Ela já tá bem marrom, ó. Mais homogênea, né? Mais homogênea, né? Por conta do cacau. Se você não encontrar o cacau 100%, não tem problema nenhum. Pode trabalhar com o cacau que você tiver disponível, 50%. Ou mesmo aqueles de supermercado da caixinha. Funciona super bem. Aqui no meu caso, eu estou trabalhando com 100% porque eu quero aumentar o desafio. Mas qualquer cacau vai dar certo aqui. Bom, a massa estando homogênea agora, eu vou acrescentar o meu chocolate 70%. A mesma coisa serve para o chocolate aqui. Dá para a gente trabalhar com variações, que vai do mais adocicado ao leite até ele mais intenso assim. Se o objetivo é fazer a harmonização,
que a chefe sugeriu, segue nesse padrão. Agora, se for só fazer um brioche de cacau com chocolate, que é uma delícia também, aí eu posso brincar com os chocolates e até colocar mais de um tipo aqui. Bom, vou colocar chocolate todo de uma vez. E assim como eu fiz nessa massa, eu vou esperar somente ele incorporar. Incorporou, tá pronto. Bonito, hein? Então, o desafio aqui, nesse caso, nessa segunda versão de brioche, é justamente o chocolate, né? O cacau e o chocolate. Porque é um elemento, é um ingrediente que tem bastante aroma, bastante sabor, né? É difícil, né? É difícil trabalhar com chocolate e vinho. Porque o vinho tem que acompanhar isso, né? Sim. Então, para chegar nesse nível de aroma e de sabor, não é fácil. Sim. Tá? Ainda mais com chocolate intenso como esse que a gente está usando aqui, né? Exatamente. Legal. Tem uma certa, não só a doçura, mas e a gordura, né? O chocolate tem a gordura. Mas há uma certa astringência, né? Tá. Então... Legal. Bom, aqui tá pronto também. Mesma coisa que eu fiz com outra massa, agora eu vou soltar essa massa aqui. Ficou super bonita, tá super aromático, como a chefe comentou. Um pouquinho de farinha sobre a mesa. Olha que lindo. Linda. O cheiro tá incrível, né? Que aroma. Bom, aqui então agora eu tenho as duas massas. Uma massa com frutas secas e uma massa com chocolate. Agora eu vou seguir nos processos de divisão dessa massa, fermentação, mas eu já tenho uma massa adiantada que eu vou mostrar pra você como ela tá. Olha. O aroma fica diferente, né? Ó. Então a massa também deu uma boa desenvolvida. E a partir de agora eu vou fazer os processos de divisão dessa massa, colocar na forma, deixar ela desenvolver e assar. E aí depois eu chamo você pra gente fazer a nossa harmonização. Nosso joguinho. Tá certo. Até daqui a pouco. Bom trabalho. Obrigado. E o segundo motivo pela qual eu escolhi esse vinho é que ele vai ter bastante corpo para acompanhar o peso do chocolate. Vai ter bastante tanino também, né? Porque é um vinho tinto. Então tem aquela adstringência, um leve amargor, que também acompanha normalmente o cacau e o chocolate. Bom, então eu tenho duas massas aqui que já foram fermentadas. Lembrando que eu fiz 30 minutos de fermentação em temperatura ambiente. Passados esses 30 minutos, eu levei a massa para a geladeira por pelo menos 2 horas, tá? É o tempo ideal, 6 horas é melhor do que 2, 12 horas é melhor do que 2. A minha massa eu fiz ontem e agora eu estou trabalhando com ela cerca de 24 horas depois. Isso vai agregar mais sabor, mais estrutura à minha massa, tá? Então essa massa aqui já está bem madura, bem maturada. Eu vou fazer 2 formatos diferentes aqui de brioche. Eu vou fazer um nessa forma bonita, que vai fazer como um brioche à tête, mas eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer como se fosse uma margarida aqui dentro e vou fazer ele também informado numa forminha menor, tá? Eu vou fazer isso com as duas versões do brioche. Então, vou começar aqui com o meu brioche com frutas. Bom, eu vou colocar um pouquinho de farinha, um sustinho mesmo, bem pouco, só para a massa não grudar aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. A massa que eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar 6 bolinhas de 50 gramas, tá? Isso, lógico, que vai variar de forma para forma, mas para essa minha forma, a proposta é essa. Ok, 6 bolinhas para essa assadeira que sobrou. Eu vou fazer uma massa maior, eu vou juntar essa massa e vou colocar ela depois na forma. Então essa massa aqui tá pronta, eu vou descansar ela cerca de 10 minutos e essas pequenininhas aqui agora eu vou bolear, fazer pequenas bolinhas que eu vou colocar ali dentro. Então eu tô fazendo esse mise en forme aqui, dando uma pré-forma nessa massa para permitir que o glúten entenda que esse pão vai se transformar depois em pequenas bolinhas, né? Então é importante, quando a gente quer que esse pão cresça de forma bem organizada, que eu faça esse mise en forme, esse pré-shape, essa pré-modelagem.
Então aqui eu já tenho minhas 6 bolinhas que vão para essa assadeira e uma bola maior de massa aqui que vai para a assadeira num formato um pouquinho diferente, mas é como se fosse um pão de forma, só que enrolado. Bom, vou fazer agora a massa de cacau, que eu vou fazer o mesmo, repetir o mesmo processo, tá? Então, um pouquinho de farinha, bem pouco. Bom, para as minhas assadeiras aqui eu vou untar levemente, pode ser com manteiga, pode ser com óleo. Eu vou usar aqui um spray antiaderente, desmoldante, né? Já vou deixar as minhas assadeiras prontas. É somente para o pão não grudar. E agora eu vou colocar essas massas aqui dentro. Lembrando que é importante deixar essa massa descansar aqui pelo menos uns 10 minutos para que esse glúten relaxe e eu consiga trabalhar ele da melhor forma possível na hora de formar meu pão. Então vamos lá. Cada uma dessas aqui agora, sem farinha mesmo, eu só vou dar um giro para formar uma bolinha bem bonitinha. Eu vou começar com a massa de frutas, que foi a primeira que eu trabalhei. Só um giro leve, somente para a gente dar o formato nela. E agora é hora de colocar aqui dentro da minha assadeira. Bom, eu vou posicionar essas massas aqui, fazendo uma base. Coloquei 4, parece que não vai caber, mas vai, então eu vou puxar um cantinho aqui e vou colocar uma quinta bolinha fazendo a distribuição dessa massa, né? Com as costas da mão eu deixo ela bem distribuída aqui e agora ela fica um leve espaço no centro das bolas, né? Das massas. Eu vou abrir e com essa massa aqui, agora eu vou fazer o encaixe aqui no centro. Então ele vai ficar como se fosse um brioche à tête, mas ele vai ficar mais puxado para uma marguerite, né? Um brioche marguerite, para ele ficar um formato bem interessante, bem bonito, que a gente consegue desmontar, desmanchar ele assim, fica bem legal, tá? Então, essa daqui é a primeira versão. Na segunda versão do mesmo pão, vou colocar um pouco de farinha, porque a massa é maior. Massa sobre a farinha. Vou baixar essa massa, deixando ela num formato mais puxado para o retangular, não precisa usar rolo nem nada disso. E agora eu vou enrolar essa massa. Acabei de enrolar um pouco mais de farinha. Eu vou esticá-la um pouquinho mais, pressiono no centro, alivio a mão nas pontas. Pressiono no centro, alivio a mão nas pontas, de modo que eu consiga pelo menos 1,5 vezes o tamanho da minha assadeira, tá? 1,5 vezes em relação à massa. E agora eu vou enrolar ela aqui, cortar o centro da massa para eu poder dar um formato interessante nela. Pronto, dei uma boa enrolada, fecho as pontas e agora eu coloco sobre a minha assadeira previamente untada. Pronto, então as duas versões do nosso pão e eu vou repetir o processo agora na massa de cacau. De novo, eu dou um leve giro. Pronto, e aqui eu vou fazer o mesmo processo, né? Então, coloco 4 bolinhas na base. Pronto. Tá aqui, 2 versões então da massa de cacau e 2 versões da massa de frutas. Bom, eu vou fazer um acabamento aqui para o nosso pão, eu vou fazer um crumblezinho só para ele dar uma estrutura bacana. Então eu estou trabalhando aqui com a manteiga gelada. Essa aqui não está em ponto de pomada para ela absorver menos o possível a farinha, então eu vou quebrar ela em pedaços menores. Eu tenho aqui 50 gramas de manteiga,
50 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de açúcar e 25 gramas de farinha de amêndoas, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui no meu bowl os pedacinhos de manteiga quebrados. Vou colocar a farinha e com a ponta dos dedos aqui eu vou somente incorporar a manteiga à farinha. Meu objetivo maior aqui é fazer uma textura de areia molhada, algo mais grosseiro mesmo, tá? É só pra gente ter um acabamento interessante. Isso aqui eu posso colocar em qualquer tipo de pão, eu posso colocar em bolos também, que vai ficar super interessante quando eu busco uma textura diferenciada de acabamento no meu produto. Então, assim que eu perceber que ela começou a ficar úmida, eu já vou acrescentar o açúcar, misturar. E agora eu vou usar a minha farinha de amêndoa para agregar sabor e ajudar na textura como eu quero. Ó, isso daqui, ó, de textura é o suficiente para o que eu estou buscando, tá? Uma textura bem grosseira, ainda tem os pedacinhos de manteiga aqui, ó. Tá? Então ela já está pronta para eu trabalhar sobre a minha massa. Se eu incorporar demais, se eu começar a sovar demais isso aqui, ela vai virar como se fosse uma massa de torta e eu não quero isso. Então o que vai me ajudar agora a secar e separar os pedacinhos de manteiga vai ser essa farinha de amêndoas que eu coloco no final. Dou só mais uma quebrada, com a ponta dos dedos sempre. E aqui eu tenho a minha textura desejada, tá? Uma areia grossa, uma areia mais rústica ali, né, ó. Tá? Então esse daqui é o acabamento do crumble que eu vou colocar no meu pão. Se eu quisesse colocar raspas de frutas aromáticas aqui, também caberia, tá? Laranja, limão, ficaria super legal. Só lavar minhas mãos e aplicar no nosso pão. Bom, aqui eu já tenho as minhas massas que fermentaram por cerca de 2 horas em temperatura ambiente, elas deram uma boa desenvolvida aqui e essas massas agora vão ser levadas para o forno para que a gente faça a harmonização do nosso pão, tá? O que eu vou fazer agora, em primeiro momento, é aplicar um acabamento que vai servir como uma cola também, é uma dorure. Aqui são 3 ovos, 75 gramas de creme de leite e 25 gramas de mel. É só para a gente dar um acabamento dourado e também para ele ajudar a colar esse crumble que eu vou aplicar no pão agora. Vamos colocar um pouquinho do nosso crumble aqui agora. Muito bem, ele vai agora para o forno a 160 graus, vai ficar aproximadamente 20 a 25 minutos no meu forno. Provavelmente na casa de vocês, com um forno que não seja profissional como o meu, ele vai demandar um pouco mais de tempo, cerca de 30 a 35 minutos. Vamos lá, vai para o forno agora. Bom, 20 minutos passados aqui, meu pão tá pronto. Vou tirar ele do forno. Bom, o que a gente vai fazer com esse pão agora é esperar uns 3 a 5 minutinhos só para ele dar uma leve esfriada para eu poder desenformar e eu vou resfriar ele sobre grade. Enquanto o nosso pão resfria, eu vou chamar a chefe Suzana para a gente montar a nossa harmonização e ver se eles vão parear ou não com o vinho proposto por ela. Ai, que belezuras! Ô, Patrick, tá bonito, hein? Tá cheiroso, né? É. Bom, vamos lá, ó. Dá uma batidinha de leve para essa massa soltar. E agora a gente resfria ele sempre sobre grade, tá?
tomando cuidado de virar ele aqui e não permitir que ele desmonte. Bom, acho que agora a gente pode montar a nossa harmonização. O que você acha pra gente provar Sim, e ver se combina? ansiosa para isso. Então vamos lá. Primeiro santé. Santé. Bom, então primeiro vamos avaliar os aromas. Antes de abrir, né, chefe? Qual aroma que você acha que é mais evidente? Fruta madura. Fruta madura. passa. Fruta seca, né? Isso. Fruta madura, frutas vermelhas, né? Algo Bastante, como né? amora. Nós temos algo, ameixa, né? Como fruta Sim. seca. Vamos agitar? Vamos. Agitamos um pouco para os aromas fluírem um pouco mais. Ok. Parar um pouquinho, deixa o álcool fluir, né? Senão fica muito alcoólico e volta pro nariz. Nossa, agora explodiu, né? Tem algo de amendoado também, né? Sim. Mas a fruta passa ficou mais evidente também Ficou. aqui, né? A gente tem um nível de doçura elevado, porque é um vinho de sobremesa. Então, a gente tem aqui um corte de 2 uvas tintas da região, né? Que é a Corvina. Basicamente, a Corvina e a Rondinella. E elas vão dar um certo peso pro vinho. E também essa astringência, que é por conta do tanino do vinho, né? Tem álcool. A gente Sim. sente Um calor. um calorzinho, Sim. né? Que não deixa de ser reconfortante. E também uma certa textura, né? Não é um vinho que passa desapercebido. É um não. vinho que fica na boca, tem uma certa untuosidade. É, isso que esse primeiro gole É. ainda passou fácil, assim, né? Vamos pro segundo? Vamos. Mas é muito bom. Ele por si só já bastaria, quase como uma sobremesa. É uma sobremesa. Bem equilibrado, harmonioso. Apesar de ser doce. Olha a salivação. Eu né, ia falar Vinho? justamente disso, salivando bastante. Vem a acidez, Nossa, que era o incrível. que a gente queria, Sim. né? Quando você agregou o levain para dar acidez, era isso que a gente queria, né? Muito Pra legal. acompanhar esse vinho. E a coloração dele é incrível também, né? É. Bonito, muito legal. Olhando assim, ninguém fala que é um vinho de sobremesa, Sim. né? Vamos. Primeiro, Eu vamos acho que nas tentar frutas aqui, né? com o brioche de frutas e depois o de cacau e chocolate. Legal. Pega um pedacinho. Bom, aqui ele tem as características de brioche, né? Da massa desmanchar, a gente consegue enxergar ela abre como um brioche, como um panetone, por exemplo, né? Característica de massa rica, amanteigada, uma boa farinha e tudo mais, né? Nossa, tá maravilhoso aqui a textura, É. leve. Vou pegar bastante fruta. Atenção. Então vou levar a boca. E aí, isso é a dinâmica. Colocar o alimento, antes de você engolir tudo, colocar um gole de vinho na boca. E vamos ver. Vamos lá. Deu certo, né? Deu muito certo. Muito bom. Muito bom. Nossa. Parece, então, essa é o que a gente quer numa harmonização. É que eles se combinem de tal maneira que um complemente o outro. Não rouba. Que um não rouba do outro, mas principalmente que um ganhe qualidade somado ao outro, É né? porque agora eu percebo uma persistência do sabor do brioche aqui ainda na boca. E o do vinho também. Do vinho também. Ah, e as sementinhas de figo. O que é importante aqui no caso, nós temos o brioche que tem uma certa doçura, não é extremamente Sim. doce, e o vinho é um pouco mais doce. Tá. Isso é muito bom, né? E aí tem essa acidez que acaba equilibrando, né? E a similaridade aromática, que é uma dos fatores que eu buscava quando escolhi esse vinho.
Legal, Tá? até aqui, né, no aroma das frutas e do vinho, a gente consegue sentir bem. Nossa, mas incrível, eu não esperava que ia ficar tão bom assim. Né? Não, muito bom, dá vontade Muito de bom. mergulhar até. Agora o grande enigma é o chocolate. A dificuldade do cacau e do chocolate. Então vamos lá. Esse aqui também, a gente tem as características, né, da massa desmanchar, desmontar, assim, Olha. né? Fica bem interessante, né? Tentar pegar com bastante gota aqui, né? Funciona também. Muito bom. Agora fiquei na dúvida qual ficou melhor. Nossa. Então, a gente tem um ingrediente que é o cacau e o chocolate, que tem é bem potente, Sim. né? Em aroma, em sabor, tem a sua própria gordura, né? Tem a sua astringência também, né? Desse Isso. chocolate 70% e do cacau 100, né? E principalmente do cacau 100, né? E tem seu peso, né? Sim. Então a gente precisava de um vinho que também acompanhasse esse peso, né? Então esse corte das duas uvas regionais, que são uvas tintas, que elas viram uva passa, concentrando mais açúcar. Não só concentrando mais açúcar, mas também principalmente concentrando os sabores e aromas. Essa né? maturação traz muito pro vinho, né? Concentra tudo ali, né, Muito na bom, uva. muito bom. Mas aqui ficou surpreendente também, né? Eu tô em dúvida qual dos dois estão também. melhores, mas eu gostei demais do chocolate. Não esperava chocolate. que ia ficar tão bom assim. A surpresa acho que foi o chocolate. Eu vou de novo aqui, hein? Gostei. Gostou? Gostei. Vou te acompanhar, vou te acompanhar. Muito bom mesmo. Muito bom. Chef Santé. Merci. E merci mesmo. Incrível, incrível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não percam o nosso próximo episódio. Bom appétit e merci.